mesma coisa. Não é impressão de turista. A China é assim no interior e no litoral, com níveis diferentes de desenvolvimento, mas o interior chinês, por exemplo, o Cobori e Vilela, são as mesmas características. Você não tem mendigo na rua, as pessoas têm emprego, as pessoas andam tranquilas, não tem polícia na rua, não tem, enfim. A mesma sensação de segurança, a mesma sensação de prosperidade. Isso não quer dizer que a China é um paraíso na Terra e que não tem contradições daquele país. Tem muita contradição. Mas é assim na China inteira, meu amigo. Eu garanto pra você. Né? E você tá nos Estados Unidos, tá dando pra comparar, né? Não, então, os Estados Unidos fazia muito tempo que eu não vinha aqui para Nova York, por exemplo. E, cara, é uma cena feia, né? Eu não lembrava, ou não era assim, né? De ver muito morador de rua, as ruas mais sujas. Eu não sei se é uma impressão pelo fato de estar durante a Copa do Mundo, mas pelo que eu tenho falado com o pessoal, deu uma piorada mesmo. Lá na China, muito limpo, muito organizado. E uma coisa que eu achei interessante, Elias, as pessoas saem à noite na rua, parece que está toda a cidade na rua. A noite é muito vibrante, tanto em uma cidade como Beijing, mas uma cidade mais no interior, assim, as pessoas parece que vão para as praças, vão para as ruas e tem várias atividades acontecendo lá, e não era data especial, era dia de semana. Isso o que acontece lá? As pessoas não são muito de ficar vendo televisão em casa, elas vão para as ruas jantar, conviver, como que é isso? Vilela, vou pedir pro Cobori falar também. Eu vou trazer uma visão que é muito particular, tal, é o socialismo, cara. Ou seja, um sistema que é capaz de ter um poder público, né, que está presente 24 horas por dia na vida das pessoas de forma invisível e protegendo essas pessoas. Um poder público, por exemplo, em que o capital, o empresário privado não tem poder sobre o Estado, então o Estado pode se orientar pelos interesses gerais da sociedade, né? E um país que não tem sistema financeiro sugando renda descendente do povo, né? Ou seja, isso é uma característica do país socialista, né? Então, não tem como fugir dessa distinção, Vilela, sabe? Eu sei que você pode ter essa dificuldade até por conta das suas convicções políticas ou qualquer outra pessoa, mas não tem como fugir dessa diferenciação, porque hoje China e Estados Unidos são dois polos opostos. É onde as pessoas vivem bem de um lado, vivem mal de outro, as infraestruturas são boas em um, são ruins em outro. E não é porque um capitalismo é mais organizado que o outro. É porque são duas formas históricas diferentes. Né? Inclusive, nosso amigo Pedro Duarte, que aliás, um forte abraço, Pedro Duarte, ele é um vereador o cara é um rapaz de direita, uma gente boa, debati com ele aqui, teve na China recentemente, né? Sabe? E aqui eu também coloco o desafio, Vilela. A China construiu 50 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 20 anos. Só pode fazer isso porque é uma economia que já não é mais orientada ao lucro. É orientada à eficiência. Né? Então, aí no detalhe do que acontece, desse tipo de situação em que um país constrói 50 mil quilômetros de trens de alta velocidade, e por que o capitalismo não consegue entregar isso? Porque são duas economias cujas orientações são completamente distintas, né? E isso acaba se espelhando em cenas como a que você viu, por exemplo, nas pessoas saindo à noite, porque sair à noite na China é um programa. Em qualquer lugar da China, um programa sai à noite. É uma festa sair à noite, é um programão, sabe? Pegar namorada, família, porque sentar numa praça, conversar, ir num restaurante, sabe? É isso, eu acredito isso ao sucesso da Revolução de 1949 na China. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é uma coisa no que eu acredito. Que eu queria, inclusive, aproveitar o Vilela e perguntar para o Vilela, né, que teve essa experiência, que eu lembro que o Vilela recebe muita gente e nas vezes que pelo menos eu vim, e acho que uma que eu estava junto com o Elias, uma discussão muito que sempre se coloca sobre a China era a liberdade, né, Vilela? Acho que da última vez que a gente falou de China era lá sim, liberdade. Né? Então você tendo ido na China e agora, inclusive, estando nos Estados Unidos, você se sente mais livre ou não em um país ou outro? Em relação à liberdade do ir e vir, eu me sentia mais livre lá. É uma segurança absoluta. Falei com brasileira que mora lá, que ela nunca se sentiu tão segura, pode sair a hora que for. E o pessoal não tem nem olhar, né? Não se olha para as mulheres como tem aqui na Europa ou no Brasil e tal. A minha dúvida que eu queria colocar para vocês, em relação a isso, sim. Em relação ao controle, a gente, claro, não tem a sensação que o povo chinês tem, eu não sei o que pode e o que não pode falar,
Em relação ao estrangeiro, é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu achei que eu teria problema de subir arquivo, entrar na internet, mas foi tranquilo mesmo. A parte de pagamento também é muito tranquilo. Você baixa um aplicativo, não sei nem se vocês já falaram sobre isso. E o ir e vir também é muito tranquilo. O que eu queria que o Elias e você explicasse é essa parte da economia. Até onde um empresário lá pode ganhar dinheiro, pode se tornar bilionário, até onde ele tem esse controle sobre a própria empresa, chega um ponto que, se não for do interesse do Estado, ele pode ser convencido a fazer outra coisa, tomar outra decisão. Como funciona? Vilela, um dos pontos desse livro que eu lancei, Poder e Socialismo, que se trazer aqui, é exatamente esse. Na China você pode ficar rico, milionário, bilionário. Só que, desde que começou o bullying tecnológico dos Estados Unidos sobre a China teve que começar a concentrar suas energias nacionais no quê? Na construção de uma soberania tecnológica. Então, o setor privado do país foi convidado a se adequar a novas regras. E essas novas regras é a seguinte: o Jack Ma, por exemplo, ele não tem mais autorização para fazer joguinho como forma de ganhar dinheiro, e sim ele investir em infraestrutura de semicondutores para ajudar o país a alcançar os americanos nessa área que é tão sensível para os chineses. Então, todo grande empresário chinês, né, eles estão impedidos de ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro, ok, tá tudo certo, desde que siga as orientações gerais do plano quinquenal, ou seja, o país quer alcançar autonomia tecnológica daqui a 10 anos. Então, o papel da sua empresa privada é você ganhar dinheiro, você ter lucro, mas também cumprir o seu papel para o país alcançar a nossa autonomia tecnológica. Ou seja, o setor privado na China, ele é um ente, vamos dizer assim, uma concessão de Estado, diferente de outra coisa, tá, Vilela? É bom você saber disso. No Ocidente, a propriedade privada é sacralizada, desde a Revolução Industrial, com a lei de secamentos. Só que no Oriente, na China em particular, a propriedade privada é uma concessão do Estado. Então são duas formas históricas diferentes de propriedade privada. E isso, isso tem consequência direta na relação entre Estado e empresário na China, por exemplo, né? Em que o empresário ele pode fazer o que ele bem entende, desde que ele faça o que o Estado queira que ele faça. É simples assim. Só complementando o que o Elias falou, o Elias lembrou bem do Jack Ma, e eu sempre olho aquilo que ocorreu com o Jack Ma sobre o outro ponto de vista, né? Quando ele teoricamente tinha sumido, aí disseram que o Estado chinês tinha sequestrado ele, que ele estava preso ou que ele teria sido morto, e aí virou sempre com esse viés, né, de que lá não se tem liberdade, que se você ficar bilionário você vai ser assassinado pelo Estado, todo isso. E de repente, depois de um tempo, ele apareceu lá todo sorridente, inclusive fazendo parte do conselho que o governo forma com os empresários, né, os grandes empresários. E a leitura que eu fiz na época é o seguinte: lá exatamente acontece o que não deveria acontecer aqui ou nos países capitalistas, né, do poder econômico se transformar em poder político. Quando o Jack Ma começou a ir na imprensa e achar que o fato dele ter poder econômico, ele iria interferir na política do país, ele recebeu um recado que falou que na realidade o poder político é do Estado. Você pode até ter um certo poder econômico, e que inclusive você só tem o poder econômico por uma concessão do Estado, como disse o Elias, né? Então as empresas, os milionários, os bilionários, eles podem até ter empresas, ter lucro, como o Elias falou há um tempo atrás. O Partido Comunista Chinês tem um assento no Conselho de Administração dessas empresas, justamente para dizer que lembrar a empresa que ela é uma concessão do Estado e que ela pode ter lucro desde que ela atue estrategicamente nos objetivos de médio e longo prazo do país. Como disse o Elisa, o objetivo de médio e longo prazo do país é fazer joguinho? Não é. Então não é nisso que você vai investir, né? Você vai investir naquilo que a gente tem como planejamento, porque o planejamento estatal na China visa o bem-estar de toda a sociedade, né? Não da classe de milionários e bilionários. Então esse episódio de Jack Ma, na realidade, para mim, eu vejo só pelo lado positivo, né? O lado de que você pode ser bilionário, você pode ganhar dinheiro, mas o poder político não é da empresa, o poder político é do Estado. Porque aquela história... Cobori, Elias, só aproveitar enquanto minha conexão ainda tá boa, uma questão que eu não sei se isso está sendo divulgado né, por vários influenciadores, eu não sei até que ponto é verdade, me parece que é verdade, mas, por exemplo, parece que o governo chinês derrubou vários perfis de chineses que ostentavam nas redes sociais. Você está sabendo disso? 60 mil perfis. Isso. Então é verdade. E outra coisa era que eles também estão fazendo uma campanha para os jovens, principalmente os homens,
se alistarem mais, ter uma coisa mais masculina, porque muita aquela coisa do K-pop, do andrógeno e tal, de incentivar o jovem a ser mais masculino, a servir o exército e tal.